Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um conteúdo para comemorar os 70 anos de rock brasileiro em 2025, no dia 24 de outubro. E neste vídeo eu vou falar a respeito dos anos 2000. E antes eu quero dizer que pode ser que tenha um apito ou um ruído de fundo, porque eu moro no andar alto, no 10º andar, e hoje em São Paulo gravo esse vídeo no dia 9 de setembro, e não tem nenhum prédio na minha frente, não tem nada na minha frente. Hoje está ventando muito, então pode ser que surja um apito aí, um ruído, que é por causa desse vento. Se você caiu nesse vídeo de forma aleatória, convido para conhecer a playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias, no qual eu já gravei mais de 20 vídeos, mais ou menos, para exatamente comemorar essa data. Comecei em 2020, com 65 anos do rock, e agora este ano dei continuidade e estou fazendo uma geral. Esse aqui provavelmente vai ser o último, porque daqui não tem muito para onde ir, porque quando se fala em anos 2000, já, já, já não tem muita referência assim como a gente de rock brasileiro, como a gente tinha nas décadas passadas, né? Não digo as décadas passadas, mas em 90, 80, 70, 60, principalmente nessas 4 décadas, porque a partir de 2000, 2010 e agora 2020 em diante, não, a gente não tem mais grandes discos, grandes artistas e todas essas coisas. Eu vou pegar minha cola aqui, já que iniciado esse tema. E assim, anos 90, pô, fiquei lá, estava dentro da MTV entre 1993 até eu sair da MTV, acho que em abril de 2000. E nesse meio tempo fiz uma porção de coisas lá, uma porção de programas especiais, transmissões ao vivo. A gente recebia muito material, a gente recebia material de todas as gravadoras. A gente chegava para trabalhar, às vezes, e tinha lá sacolinhas de todas as gravadoras com CDs nas nossas mesas. Nas nossas, eu digo, dos diretores e quem trabalhava no departamento, tanto departamento de jornalismo, quanto no departamento de produção, que era o meu caso. Então, assim, eu que trabalhava muito com o segmento rock, fazia o Fúria, as transmissões de Monsters of Rock e todas essas coisas, né, de mais voltada para esse, como era a programação do Gás Total. O Gás Total não era o programa que eu fazia, mas era voltado para o rock, era onde tocava, por exemplo, grunge, Britpop, essas coisas, era o Gás Total. Então eu recebia mais desse segmento, mas a gente acabava, assim como quem fazia os programas mais voltados para MPB, para música brasileira e tal, recebia mais os discos. é, Era difícil receber um Caetano Veloso, por exemplo, e para outras pessoas elas recebiam tranquilamente. É isso que eu quero dizer. Teve uma vez, inclusive, em 96, o Pedro Luiz e a Parede, eles fizeram uma ação de marketing dentro da MTV, que foi como eu conheci o grupo. Eles subiram até o 9º andar e foram descendo todas as escadas até o térreo, tocando violão, com a percussão deles, né, panela, tal, essas coisas, reco-reco. Eles iam descendo e iam entrando nos departamentos, iam tocando, sempre acompanhado por alguém da MTV e acompanhado por uma pessoa da gravadora. Quando passaram pela produção, eu fiquei maluco, pô, que é isso, tal. Aí pedi para a menina da gravadora, da divulgação, ela me deu um CD, e na hora que eu fui ver a ficha técnica, tudo, pô, produzido pelo Tom Capone. Na hora, assim, o grupo saiu acabou o barulho na produção, eu liguei pro Tom no Rio e conversei, pô, acabei de ver aqui o grupo, tal. Eu não lembro se eu cheguei depois a descer para conversar com eles e tudo. E mas na MTV, o que eu quero dizer com essa história é que acontecia de tudo lá. Eu conheci o Chorão dessa forma em 97. Logo, eu não sei nem se
se o Charlie Brown já estava tocando a primeira música de trabalho, que eu esqueci o nome. Tinha acabado de sair o primeiro disco, foi em 97. Conheci o Chorão, estava saindo do teleguiado e a minha rotina era, o teleguiado terminava às 8h30 da noite, o prédio já estava vazio, departamento vazio, eu só subia, deixava as coisas na minha mesa, pegava a minha mochila, que eu já deixava ela pronta, pegava a minha mochila e ia embora. Ou às vezes eu tomava um café, sentava, dava uma relaxada, tal, tomava uma água, ia fazer um xixi, esse tipo de coisa. Acertava e deixava alguma coisa pronta. E teve uma vez, e algumas vezes eu subia para fazer isso e encontrava alguns artistas dentro da produção, e sempre perto da minha mesa, não sei porquê, e que eram artistas que iam participar do programa Barraco MTV, que começava acho que às 9h. Tá ligado? Terminava às 8h30, aí tinha uma meia horinha de programação rápida e tal, de clipe, alguma coisa, e às 9h começava o barraco. Então o Chorão foi lá para participar do barraco. Eu conheci o Pivete, o rapper, também, pô, troquei uma ideia com o Pivete, cara, a gente escutando que era o disco novo dele, CD novo dele. Cara, super gente boa, lembro disso. Entre outros, acho que alguém do Los Hermanos também, se eu não me engano. Enfim, acontecia desse tipo de coisa. Eu conheci o Chorão nessa, a gente trocou uma ideia ali rápida e tal, e aí ele desceu e foi embora, e foi o meu primeiro contato com ele. E falando nisso, essas bandas, por exemplo, Charlie Brown Jr. surgiu em 92, primeiro disco em 97. Eu peguei alguns nomes aqui, que são nomes que ficaram mais conhecidos, que se tornaram, posso dizer que se tornaram referência para para essa, para esses poucos artistas de rock que vieram a partir de exatamente 97, por aí, vamos dizer assim, a partir de 95, que tem o Charlie Brown Jr., como eu falei, que surgiu em 92, primeiro disco em 97, o CPM, que surgiu em 95, o primeiro disco é de 2000, o Los Hermanos surgiu em 97, primeiro disco de 99, e a Pitty, que surgiu em 97, ele ainda como baterista da X, depois foi para o Incoma, até lançar o primeiro disco solo, que foi em 2003. Eu falo disco porque na época era compacto ainda, né? E compacto é um disco compacto. Mas essas foram as principais referências desse período, esses poucos nomes. Claro que teve outros nomes, tudo, mas quando você fala desse pessoal todo que veio, você lembra de Charlie Brown, de CPM, de Los Hermanos e Pitty. Teve outros grupos que também surgiram em 91, 92, 93, antes de 95, e que lançaram discos, tal. Tem vários discos, mas não chegaram a fazer. Ninguém conhece uma música, ninguém conhece um disco, ninguém sabe muito desse grupo. Eu estou falando, por exemplo, de Detonautas, de Dead Fish. Eu sei que tem gente que vai querer me matar por causa desse vídeo, mas eu estou aqui só registrando o que de fato acontecia, o que de fato aconteceu nesse miolo. Ainda mais que eu estava lá na MTV, eu recebia, por exemplo, eu criei um programa e fui diretor de um programa chamado Ultrassom, que era entre aspas, uma disputa entre dois artistas novos, e que eles iam para o estúdio da MTV, e aí cada um tocava um cover e cada um tocava uma música autoral, ou duas músicas autorais, eu não lembro agora, deve ter trecho desse programa no YouTube, acho que tem um trecho, inclusive, no meu na minha playlist chamada Trabalho, deve ter lá um bloco só. E eu recebia muito material, mas assim, muito, tanto material que a gente contratou uma pessoa para ajudar a escutar tudo. A gente recebia ainda fita cassete, nessa época eu estou falando de 97, acho que 98, 99. A gente recebia fita cassete ainda e CD. E eu tinha um armário lotado, aquelas caixinhas de Sedex do correio,
eram vários CDs e várias fitas colocadas dentro, assim. Eu tinha várias dessas caixinhas, uma empilhada na outra, um armário inteiro em cima do armário e tal. Era muito material. E era difícil escolher dois grupos, dois artistas para participar de um programa. Era muito difícil eu conseguir, era trabalhoso fechar um mês de programa. E o programa era semanal, então, 4 semanas, eram dois grupos por semana, era difícil achar 8 grupos para participar, nomes novos. Porque a qualidade foi escassa, assim como aconteceu nos anos 80, com aquele boom que aconteceu no, nos anos 80 e o boom que aconteceu nos anos 90 por causa da MTV, ainda mais, muito mais forte, surgiu muito grupinho, muita coisa, muita coisa esquisita, é, que você via não tinha consistência, não tinha história, não tinha um repertório, não tinha nem show no currículo ainda. Então, acontecia isso, de eu receber um monte de coisa, um monte de material, porque todo mundo queria mais era aparecer do que mostrar sua música. Era uma coisa meio estranha. Mas o que aconteceu nessa virada, nesse início do século XXI, nessas 3 décadas iniciais, foi isso, uma mudança de comportamento no mercado fonográfico, mudança na nossa economia novamente, mudança, claro, a internet chegou em casa, se popularizou primeiro com o desktop, depois com o celular, mas veio o Napster, que mudou tudo, e a nossa relação com música e com os artistas mudou tudo, tudo, tudo. E nos anos 2000 mesmo, não tinha, estava pensando, não fiz uma grande pesquisa, mas no ano 2000, assim, propriamente dito, não aconteceu muita coisa. Aconteceu que o Los Hermanos surgiu Abril Music, e Abril contratou Titãs, contratou Capital, aí teve o acústico do Capital, teve umas coisas que aconteceram, mas mais relacionadas, esses acontecimentos relacionados com artistas mais veteranos. E esses novos nomes que estavam fazendo, o Charlie Brown veio e estourou. O CPM também veio comendo pelas beiradas, pelo underground, lançou independente, depois uma mainstream abraçou o disco, como aconteceu com o Skank e a Sony, e lançou legal. Eu lembro de ver o CPM, por exemplo, tocando no aniversário tocando na Globo. Na hora que eu vi isso, eles fazendo um ao vivo ali, numa comemoração da Globo, aniversário, Criança Esperança, eu não lembro o que era. Aí eu vi, falei, pô, tá aí, chegaram no mainstream. Los Hermanos estourou, Los Hermanos virou uma coisa que, muito comparada, eu comparo muito com Legião Urbana, os fãs muito fiéis, e é aquela coisa, ou você ama ou você odeia. E é a mesma coisa que aconteceu com a Pitty. E o público que abraçou esses grupos, principalmente esses grupos, é um público que acompanhou, coisa que aconteceu com a gente, que aconteceu com a gente nos anos 80 e aconteceu nos anos 70, que não era assim, como que eu quero dizer? Um exemplo eu vou facilitar o meu entendimento. RPM. Você pega o RPM, ele fez um baita de um sucesso, mas ele foi efêmero. Um dos motivos era que o público era muito pré-adolescente, as menininhas ali apaixonadas pela beleza do Fernando Deluc, do Paulo Ricardo, aquela coisa de pôster, de não sei o quê. E aí elas cresceram, e essas pré-adolescentes, quando você tem 12, 13 anos, você passa 2 anos, 3 anos, não precisa de muito, que você muda completamente o seu gosto, o seu comportamento, muda tudo na vida. A gente foi adolescente, sabe como que é. Então, por exemplo, o RPM, para quem endeusou ali em 85 e 86, depois, em 88, 87, já não mais queria saber. Em 89, RPM, Paulo Ricardo, tal.
Ao contrário de Legião Urbana, de Titãs, de Paralamas, que tem um público que até hoje é fiel a esses grupos. Então, o que acontece hoje, e acontece com uma geração que veio também nesse início dos anos 2000, eu estou falando dessa geração emo e baby rock, que, pô, mais uma vez, eu não quero irritar ninguém, eu não quero nada, eu só estou aqui para registrar a história e do jeito que ela foi, do jeito que eu vi, eu estava inserido nisso, mesmo quando eu saí da MTV, fui editor de música de um site, no boom da internet, muito procurado pelas gravadoras, continuei ganhando minhas sacolinhas de disco e tudo, que era o tantofaz.net, terminou, ganhou o prêmio Best, e trabalhei durante 2001 inteiro no tantofaz.net, com música, entrevistando, fazendo a mesma coisa que eu fazia na MTV, só que com texto num site de computador desktop. Mas eu estou falando dessa geração Restart, Fresno, NX Zero, Rancore, Dead Strike, eu não sei se o Dead Fish e o Detonautas eles vieram dos anos 90, mas é o que eu falei. Lançaram um monte de disco, mas ninguém conhece uma música. O que aconteceu é que o público, dentro do rock, que já é um segmento, ficou segmentado. Nem todo mundo gosta de Dead Fish, então é uma coisa muito pequena para esse. O público é muito pequenininho, mesmo quando você vê um festival com algum desses nomes, a galera toda gritando e tal, mas assim, não existe a força que existia nos anos. Não estou depreciando nada aqui, de jeito nenhum. Como eu vou insistir nisso, eu estou fazendo só um registro aqui, um documento, um retrato do que era. Porque é evidente que não tem mais a força que o rock teve nos anos 90, nos anos 80 e nos anos 60. Vou pular até os anos 70, porque os anos 70 também não. Quem viu os vídeos a respeito dos anos 70, eu falo sobre isso, que não teve grande força da mídia também. E no caso dos anos 2000, com esses grupos novos, eles todos lançaram um monte de disco e tem o seu público, as menininhas, tem a maioria desses nomes que eu falei, inclusive agora, do Fresno, essas coisas todas, Strike e tal, o público é muito feminino e é muito pré-adolescente, exatamente o que eu acabei de falar. Eles cabem muito bem nesse exemplo. E outra, com a entrada do século XXI, com a internet, redes sociais, diferentes faculdades até, coloco isso no pacote, porque como que eu posso falar? Faz parte, né, dessa época, que muitas áreas que não existiam até os anos 80, que começaram a surgir nos anos 90 como disciplina dentro de matrizes curriculares, que depois se tornaram faculdade. E a internet e a rede social, e as redes sociais, também trouxeram outras possibilidades de diversão, de entretenimento, de profissão. E então a música ela ficou um pouco mais de lado, ela não deixou de ser protagonista, como foi como já falei, em outras décadas, 90, 80, até mesmo 70 e 60, claro, que foi uma década bastante comercial, a Jovem Guarda. E então, assim, se você reparar, o público e esses nomes todos que surgiram pós 97, principalmente 2000, 2001, esses grupos todos, tem uma geração que surgiu exatamente nessa virada de século. Você vê que não tem discos relevantes, ninguém comenta de músicas e grandes, de nada assim muito relevante para esse público. Já a MTV já passou, o rock não é novidade, o Brasil não isso é uma outra coisa também. Não, daqui a pouco eu falo isso, mais para fechar. Tem uma coisa importante para falar dessa geração, que é o que eu sinto também de tudo que eu participei e das conversas e de quem eu conheço, enfim, que esses grupos todos, eles
eles mostram pouco conhecimento, eles têm poucas referências, eles não conhecem muito a fundo o rock, as influências são limitadas, o texto é limitado, é uma geração que já não lê tanto. E se você não lê, você não vai também saber escrever. É uma consequência do outro. Você não vai ter um vocabulário rico, e você pega discos da geração 80, da geração 70, não vou falar da geração 60, porque era outro contexto, a história até mesmo do rock era outra, mas o texto também começou a mudar, principalmente depois com a chegada do LSD, aquela revolução toda que aconteceu, principalmente de 67 até 72, 73. O, você vê um texto mais rico, até mesmo com a geração 90, você vê um texto melhor do que hoje em dia, com rimas, que tem rimas pobres, temas pobres, não tem muito. É isso que eu falei, não tem muita referência, não conhece muita coisa. O conhecimento vai de Nirvana e Oasis para cá, Strokes, não conhece grandes nomes, não digo nem grandes nomes, se limita exatamente a isso, a grandes nomes, e não busca, principalmente hoje, imagina, hoje não, principalmente depois do Napster, que o acesso à música ficou gigante. Eu sou de 70, tenho 55 anos completos hoje, em 2025. Eu assino uma plataforma de música digital que todos os dias, eu escuto um disco novo. Novo para mim, eu digo. Discos dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40, discos do Frank Sinatra, do Sammy Davis Jr., sei lá, estou chutando aqui, soul music, tudo que eu gosto, eu sempre busco, é tanta música que a gente tem, é tanta referência, tanto artista, e tão fácil achar tudo isso, todas essas músicas, todos esses discos, esses artistas com algoritmo, você entra no perfil e ali já está uma. Se você gosta desse artista, ó, tem esses aqui. Então é tudo muito mais fácil comparado com o que a gente vivia nos anos 80, nos anos 70, que a gente não tinha pouquíssima informação, como eu falo nos vídeos dessas décadas, o esforço que a gente tinha para conseguir qualquer informação, até mesmo da ficha técnica de um encarte de um LP. E hoje que a gente tem essa abundância de informação na nossa mão, tudo, os grupos continuam, são ultra mega limitados. Assim. Hoje muito mais fácil comprar livro, é muito mais fácil aquisição de ter referências, de enriquecer o, enriquecer as referências exatamente para fazer uma boa música, para fazer uma boa letra e fazer uma arte atemporal. Atemporal, porque o mal também dessa nova geração é que o que eles fazem não é uma coisa efêmera, é datada. É que nem você pegar alguns grupos dos anos 80 com aqueles tecladinhos, sintetizador, com aqueles timbres super datados. Tem grupos que usaram teclado, você pega um Duran Duran da vida, sintetizadores e tal, mas eles trabalharam com, de uma forma atemporal, acharam timbres, porque eles têm referência. E ao contrário de hoje. Então, assim, você pega discos que você escuta. Eu escuto tudo isso aí que eu falei, não é que eu desprezo. Eu ouço, não é que eu pego assim, fico o dia inteiro escutando, mas às vezes de curiosidade eu falei, vou escutar um disco desses grupos aí, sento e fico escutando, aí pulo uma música, pulo outra, eu escuto inteira, tal. Mas eu vou atrás de conhecimento. Até hoje eu não estou mais no mercado musical, não estou eu já tive minhas bandas, escrevia minhas letras, tudo tal. E mesmo assim, vou atrás porque eu gosto de música. Então, vou atrás. Quantos de vocês conhecem Ian Dury and the Bucketheads? Porra, eu não vou ficar citando um monte de nome aqui. Mas, sim, tem muita coisa para se conhecer, muita coisa para se agregar ao conhecimento.
Então fica assim, essa geração exatamente é uma coisa efêmera. O que surgiu ali na década de 10 já passou, o que surgiu na década de 2000 já passou, o que surgiu na década de 10 já passou, e hoje e a coisa foi se perdendo. A gente não vai ter mais o que a gente teve. Os veteranos não têm mais obrigação de lançar grandes álbuns e também como posso falar, de participar de grandes acontecimentos. A história deles já está feita. Estou falando da geração 80, da geração 90, porque já você, ó, ó, se você pega os grupos que surgiram naquele boom da MTV, são todos hoje veteranos. São grupos que estouraram ali, que têm 30 anos de carreira, mas que começaram a tocar em. O Raimundos começou a tocar em 87. Samuel Rosa, o pessoal do Skank também. John, do Patofu, todos eles. Então, também é uma geração já veterana, não tem obrigação de nada, de ter que lançar um grande disco, nada disso. E, assim, para terminar, uma reflexão que eu tenho visto muito ultimamente, eu não vou ficar citando nomes, mas assim, que eu tenho visto em, em, não só na conta de grandes artistas, eles comentando sobre este assunto, também em podcasts, entrevistas e tal, que, pô, por que o rock não é mais aquele... Porque o público, o rock não faz parte da cultura brasileira. O rock ele estourou nos anos 60 com a Jovem Guarda por causa da bitomania, porque era uma novidade no mundo. Foi quando o rock se consolidou no mundo nos anos 60. E comercialmente, quando as gravadoras aprenderam a lidar com tudo aquilo, principalmente com a referência de Beatles, Elvis, esses grandes artistas que, que ajudaram a moldar o que foi o mercado fonográfico voltado para esse gênero mais pop, rock. E aí teve esse boom comercial todo dos anos 60, que consolidou o rock. Eu estou dizendo aqui no Brasil. Aí nos anos 70 ficou aquele marasmo, porque saiu, ficou uma coisa meio marginal, cabeludo, hippie, maconheiro, tal, ditadura militar, tinha uma coisa meio não que a ditadura interferisse o tempo inteiro, nada disso, tanto que a gente tem ótimos discos, muitos shows aconteceram em festivais e tudo, tal, mas tinha essa coisa muito, ficou, eu falo isso no vídeo dos anos 70, ficou muito à margem mesmo da grande mídia, o rock, e depois voltou um grande boom dos anos 80 por causa do momento que a gente vivia, foi uma expressão direta do que acontecia no país, na política. Ó, apito, isso é a minha janela, e ela está toda fechada. Né? Ela está toda fechada. Bem, enfim, e assim, o momento político do país e essa nova geração chegava exatamente com, é, expressando o descontentamento com o que estava acontecendo no país. Estou falando de. Você pega Inútil do Traje a Rigor, Não Quer Tocar, Legião Urbana, o primeiro disco da Legião, da Plebe, e, e todos. O Cabeça de Dinossauro também tem alguns temas políticos engajados e tal. E a juventude foi para esse lado, Barão Vermelho, Rock in Rio, Abertura, tudo isso aí ajudou o rock a vir para o mainstream e se tornar algo comercial e foi efêmero também durante ali, como eu digo em outros vídeos, de 82 a 89, foram 8 anos, contando com 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Foram 8 anos de grande sucesso aqui. E olha o que aconteceu nesses 8 anos, e o legado que deixou e o que é ainda hoje. Aquela história ainda continua ainda hoje, 2025, ao contrário dessa nova geração. E o Brasil não vai ter mais rock. A reflexão que eu estava falando aqui, voltando, o pé no chão, que eu vejo muito no podcast e em outros artistas, é isso. Pô, cadê o rock? Não sei o quê. Não vai ter mais.
O, até porque quem gostava de rock agora já está dispersado, está nas redes sociais, fazendo vídeo no TikTok, fazendo Instagram, sabe que também tem a possibilidade de ser um formador de opinião, o que eram os grupos de rock. Então, por consequência, de qualquer geração e de qualquer país, os grupos de rock se tornam formadores de opinião para a juventude, para o seu público. E você vê o que. Não vou nem ficar citando o nome, mas é só exemplificar, pegar grandes nomes dos anos 80, de todas as décadas, dos anos 90, e, e hoje não tem mais isso, porque exatamente o jovem hoje sabe que ele também pode se tornar fazendo vídeo, fazendo conteúdo para rede social, para internet, para outras coisas assim. Né? Então, cada um foi como o público rock foi. Tudo bem, tem os festivais, vai ali, mas você também pega as atrações desses festivais que ainda acontecem hoje. Acabou de acontecer, como eu falei, gravo esse vídeo em 9 de setembro, acabou de acontecer o The Town. Você pega a atração do The Town, não diz muita coisa. Então, o pessoal, e tem outras atrações, então você vai para andar na roda gigante, para fazer rapel, para comer, para caminhar, para isso aqui, a música já não é atenção total. Você vê o Rock in Rio, principalmente os dois primeiros, só foi para ver música. Era um palco para todo mundo lá para assistir os artistas cantar junto e se envolver na, na, naquele ambiente todo. E hoje não, você vê imagens de drone, por exemplo, desses festivais que tem 7 palcos, isso aqui, um monte de show acontecendo e um monte de gente andando para lá e para cá, a gente deitada, a gente, sabe? Então, assim, é um outro contexto, é outra coisa, é outra história. E até por isso também não vai ter mais essa relevância que teve o rock, nunca mais vai ter essa relevância. Eu já escrevi um texto no Sete Doses de Cachaça que recebeu muita crítica, assim, de nego puto da vida comigo, mas não existe mais porquê do rock autoral, o rock acabou. Eu tenho amigos que são grandes artistas que eles não lançam mais discos. E conversando com eles falam, meu, para que eu vou perder tempo compondo uma música nova, aí envolver todo o lançamento, não sei o quê, não. Ninguém vai dar bola, ninguém quer saber. E é isso. Hoje você lança um disco de 15 músicas, um álbum, nem lança, porque você já põe, né, nas plataformas e tal, e a pessoa vai, no máximo, escutar uma ou duas, e olha lá. Então é isso. A partir dos anos 2000, a coisa se perdeu. O rock foi embora e virou só uma coisa aqui, assim, aquele público daquele grupo ali pequenininho, do grupo e tal, então ficou uma coisa muito individual, vamos dizer assim, dos artistas, de cada artista. Talvez até por isso é, esses festivais todos tenham 5, 6, 7 palcos, porque aí cada um vai para o teu subsegmento. É isso. Uma reflexão, é um vídeo que deixa aqui o registro do que foi essa, essa geração posterior aos anos 90, e também deixa uma reflexão sobre o que é o rock no Brasil e o que o rock se tornou de uma forma geral. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, agradeço a companhia até agora, convido novamente a você conhecer a playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias, com outros temas, falo de personagens, cenas, discos, e um monte de coisa. E também quero deixar registrado, eu tenho esquecido de fazer isso, mas meus livros, esse aqui eu lancei agora em março de 2025, o calendário do rock brasileiro, o primeiro e único calendário musical da literatura brasileira que cobre
Tem aqui 1850 datas, mais ou menos, de tudo que aconteceu no rock desde 24 de outubro de 55 até mais ou menos 2024. E tem de tudo aqui, os lançamentos, aniversários, curiosidades, tudo. E aqui a segunda edição do Diário da Turma. Tenho visto na internet, nos sebos e tal, ele ser vendido já a 130. Essa edição, a primeira edição, é até mais cara, mas essa edição já estou vendo a 130, R$ 150, 120. Comigo você compra a R$ 50 no e-mail que está na descrição deste vídeo. Você pode comprar só esse, ou se quiser, a gente faz um pacotão com os dois. Só entrar em contato e mais uma vez agradeço, então, a companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um beijo e um abraço.